Será que o Tite tá certo em reclamar da arbitragem? Ele tem direito a isso? O jogador, técnico do Flamengo, tem direito a reclamar do VAR, da arbitragem? Mas antes da gente falar sobre isso, o Flamengo, gente, ele está fora do regulamento do tal do Fair Play. Presta atenção. É sacanagem com os outros times, não acha não? O Flamengo precisa jogar com 2 jogadores a menos dentro de campo, precisa de ter 2 ou 3 jogadores fora do banco de reserva, esses jogadores que sejam bons. Pô, porque é sacanagem com os outros times, né? O Flamengo perde 5 jogadores importantes para seleções ou machucado e vem com esse time. Gente, a gente sabe que o time do Flamengo é muito forte. Falando sério agora, o Flamengo, a gente pega aqui o Tite, pega o elenco que o Flamengo tem e campeonato de pontos corridos. É um caminho muito perfeito pro título do Flamengo nesse ano de 2024. Então, o Tite... Tem alguém pra falar mal do Tite aí? Acho que não, né? Alguém com saudade dele na seleção? Olha, esse elenco do Flamengo é tão bom que eles viraram pro Gabigol e falaram assim: Gabigol, nós não precisamos de você. Gabigol, você não faz falta, pode ir embora. É verdade, o time e o elenco do Flamengo é absurdamente muito bom, time do Flamengo. Agora, o jogo 4-2 pro Flamengo poderia ter sido até mais. O Atlético Mineiro, que não vive uma grande fase nesse momento com o Milito, mas teve reclamação de arbitragem, teve jogador expulso do Atlético Mineiro, teve pênalti pro Atlético Mineiro, mas teve gente reclamando. No caso do Tite, nós vamos ver o que o Tite falou sobre a arbitragem. Olha comigo aqui o que o Tite fala, vê se você concorda com ele, e em seguida a gente vai ver os comentários dos torcedores. A gente vai ver também o Bruno Henrique falando e a gente vai ver o Hulk falando também sobre esse jogo. Mas o importante agora é sobre a arbitragem e que o Tite falou. Presta atenção no que o Tite fala sobre o VAR, sobre a arbitragem. E que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do pulgar, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo. Qual é que é esse critério? Por que um sim e por que o outro não? Então eu vou me permitir publicamente falar o que não é, mas me dou o direito, porque quando eu reclamo na beira do campo eu sou punido. Então, por favor, só usem o mesmo critério, gente. Se é um, é o outro. Se não é, não dá. O cara do VAR e que dá o pênalti que o Alan... O que o Tite está falando, ele reclamando do lance que deveria ter sido pênalti para o Flamengo, pelo toque, né? Porque aquela cortada que ele dá no jogador do Flamengo ali, foi muito parecido o pênalti com o Vargas. Então ele está reclamando o seguinte: por que deu pênalti para o Atlético Mineiro e não deu pênalti para o Flamengo, sendo que os lances são muito parecidos? Essa é a reclamação do Tite. E esses critérios da arbitragem é que deixa muita gente revoltado. Por que em certos lances dá e certos lances não dá? Ele quer dizer, se é pênalti em nenhum, dá nenhum. Se não é, não dá em nenhum dos dois. Agora, os comentários dos torcedores é fantástico, é brilhante. Olha o que os torcedores falam. Vamos acompanhar aqui? Ó, Felipe falou o seguinte: O Tite, você está no clube que não pode reclamar de arbitragem. Nunca, entendeu? Nunca. Não importa o que aconteça, o que vocês devem aos outros times com tanta ajuda da arbitragem tem que ficar quieto. Se vocês tiverem 2 jogadores por jogo expulsos injustamente, em 40 anos vocês pagam a dívida, entendeu? A gente sabe que o Flamengo, gente, é um dos clubes, vou causar polêmica, hein? Que sempre, na média lá, foi prejudicado ou foi beneficiado. Obviamente o Flamengo sempre foi mais beneficiado, isso é fato. Não que seja por má intenção ou por erro mesmo, mas errar pro time a favor do Flamengo a gente sabe que é mais difícil. Então eles estão aqui falando que o Flamengo deve muito. Lógico que uma coisa não justifica a outra. Se é pênalti tem que dar, se não é pênalti não tem que dar. O pênalti contra o Flu, tu entende, né? Aí, falando daquele lance lá, que entre Flamengo e Fluminense, né? A polêmica.
A tentativa de sabotar o Flamengo tá muito nítida, cara. Não tá, não. Alguém colocou que o Tite chora muito. Também acho que o Tite reclama muito, mas o cara é muito bom treinador. No Fla-Flu foi o quê? Mas não citando aqui do jogo do Fluminense e Flamengo. Se o pênalti fosse inverso, ia ser uma semana chorando. Cara, imagina. Tentaram passar a mão no Flamengo de novo. Cara, como é que tentaram passar a mão quando o time tá goleando? Mas no fim a gente não precisa desses pênaltis. Não precisou mesmo. Sou santista, mas ele tem razão. Verdade, Adenor, mas você jantou hoje? Bebeu água? Quer um biscoito? Uma massagem? Os antes falam o que agora? Porque o Brasil inteiro é anti-flamenguista. Se não é flamenguista, é anti-Flamengo. Flamengo prejudicado no jogo, 2 pênaltis a favor não marcados e um contra marcado. O que foi contra foi marcado corretamente. Mas deveria ter marcado pelo menos um pênalti a favor do Flamengo, sim. Que não foi pênalti, totalmente prejudicado, claramente. Prejudicado. Vocês estão reclamando de barriga cheia, rapaz. Vocês vão ser campeão, muito difícil de vocês não ser campeão. Ele só não deu esse pênalti pro Fla porque estava ganho. O jogo já estava controlado. Se fosse algo que o Flamengo necessitasse, ele daria mesmo sem ser nada. O Flamengo atropelou o Galo. O Flamengo jogou muito melhor do que o Galo não jogou, ainda conseguiu 2 gols, ainda fez um gol com um jogador a menos ainda. O Flamengo nem deveria tomar esse gol, hein? Um jogador a mais, hein? Todo jogo o Flamengo é roubado. Será? Ele está fazendo de tudo pro 100 Mundial ser campeão. Não vai ser isso, não. Vamos ver o que o Bruno Henrique falou sobre esse jogo. Olha o que o Bruno Henrique comentou aqui. Presta atenção o que o Bruno Henrique falou sobre o jogo. Só mostra a força do nosso grupo, né? Todo mundo que entra empenhado para fazer um grande papel. Então, o professor nos orientou bem, porque jogar aqui é muito difícil. O Atlético, a massa atleticana empurra, faz a festa para o Atlético fazer um grande jogo. Mas o mais importante foi o mental da gente. Não deixar o público estabilizar a gente mentalmente. O Bruno Henrique, que é atleticano, a gente sabe que o Bruno Henrique ele é atleticano, né? Muitos queriam ele no Atlético, mas não deu. E vem os comentários aqui, ó. Quando a arbitragem vai a favor, tu fala da força do grupo, né? Um mês atrás estava dando chilique na entrevista após-jogo. Cada jogo é um jogo, cada jogo é um jogo, cada jogo é um comentário, cada jogo é uma entrevista. CBF vai fazer de tudo para dar esse Brasileirão para o Palmeiras. Não vai não, cara. Dessa forma ali não dá não. Muito difícil. Muito difícil. Não acredita nessas coisas não. Acredita não. Como é, BH? Quem empurra? Os caras entrevistam ele já de propósito. Sabendo que ele vai falar essas coisas mesmo, né? Será que é proibido marcar pênalti pro Flamengo? Contra tudo e contra todos. Vamos, Flamengo. Que isso, rapaz? Não é pra isso tudo nada. Isso tudo nada. Olha o Hulk. Olha o que o Hulk fala, ó. Tá, sobre a minha fala, eu acho que peço até perdão pra quem interpretou errado. Em nenhum momento fui pra expor o nosso time, mas o que eu falei pra nós assumir a responsabilidade, até porque temos um grande treinador, um cara que entende muito e que treina a gente muito bem pra gente chegar nos jogos e colocar em prática. E no jogo contra o Atlético Goianiense acabamos por não fazer o que a gente treinou. Infelizmente não aproveitamos o jogo em casa e perdemos ponto besta. Hoje o Hulk não tá reclamando da arbitragem. O Hulk não tá chorando, mas tá insatisfeito. Aí que vem os comentários aqui. É porque ele queria pegar o Flamengo na Libertadores. É só uma amostrinha onde ele tá mexendo. O Flamengo é complicado, cara. Vai ser fácil ganhar do Flamengo, não. As bets estão acabando com o futebol. Sempre um juiz para colocar o Galo para jogar com 10. Nunca era para ser expulso. Safadeza, time sempre ajudado. Não, cara, tá falando do jogador do Galo, o zagueiro que foi expulso. Era para ter sido expulso, sim, segundo amarelo. Não é jogador, não é lance de expulsão, mas é lance de amarelo. Ele já tinha amarelo, tomou o segundo amarelo. Anotaram a placa do trem que passou em Minas? Passou
atropelando o Galo. Tá no bolso do Davi Luiz até hoje. O Davi Luiz jogou bem, mas o Hulk fez 2 gols de pênalti e aquele que ele fez dentro da área sozinho, então o Davi Luiz não ajudou muito nessa hora, não. A culpa foi de quem hoje, Hulk? A culpa foi do elenco do Flamengo. Isso, a culpa foi do elenco do Flamengo. Ué, os caras não era comentarista de arbitragem? Tá comentando futebol também agora? Independente de tudo, Hulk sempre dá a cara quando perde, verdade. Quando ganha também, faltou uns jogadores com força de vontade dele para ganhar mais títulos. Hulk e Scarpa versus Flamengo, verdade. O time do Atlético Mineiro tá muito a desejar. O time do Atlético Mineiro está dando mole. Sim, o time do Atlético Mineiro poderia estar jogando com mais vontade, mesmo diante de tantos desfalques, né? São 12 desfalques entre jogadores na seleção e jogadores machucados, e grande maioria é titular, principalmente o Arana, né, que faz muita falta ali no ataque, faz com que o Scarpa joga na lateral esquerda. O fato é que o Flamengo está muito forte, o Flamengo vai brigar pelo título até o final, se der bobeira vai disparar daqui a pouquinho. Comenta aí o que você acha sobre o Flamengo, sobre a arbitragem, o Tite tá certo em reclamar ou não? Valeu, galera, aquele abraço, eu sou o Emeriche.